Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Olá, eu sou a Paula Petreca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Olá, bom dia! Bom dia! Após essa saudação de bom dia, eu e Paula iniciamos a gravação deste episódio, mas foi inevitável que adentrássemos ao assunto da pandemia, ao número de mortes, ao número de perdas, ao impacto que tudo isso afeta em nossos corpos. Consideramos que não gostaríamos que este podcast estivesse sempre neste tom de conversa. E em consideração a todos vocês que nos escutam, a fim de canalizar o peso das dores que habitam cada corpo em escuta, seguiremos o programa a partir do assunto de como cada uma tem nutrido seus dias com práticas de dança. Todos os corpos de um, né? O corpo emocional, racional, Exatamente. espiritual. E o pesar, eu fiquei refletindo muito sobre o pesar, né? Sobre o luto, sobre a gravidade desse momento. Nas minhas aulas de yoga esse mês, eu mudei o cronograma de aula para trabalhar com mais postura. Não num sentido assim, sabe, namastê, positividade tóxica, mas assim, de trazer posturas que trabalham a verticalidade, a oposição à gravidade, para a gente conseguir se manter em pé, literalmente. Nossa, super importante isso. Ontem me deu assim, tava ouvindo umas leituras assim, daquele Nova Acrópole. Tive 2 insights assim, muito fortes, né, para o momento e mais pontual do que eu tô passando, né, em relação às problemáticas, né, da família, das crianças, das relações, dos vínculos. E de como atravessar em si, né? Quais são as nhacas que você precisa curar em si, porque às vezes as problemáticas são em você, às vezes, na maioria das vezes, né? Se quem está com problema é quem está com problema, não o outro, né? E aí, uma história que eu gosto é da história da mãe que chega para o monge e fala: monge, por favor, fala para o meu filho parar de comer açúcar. Aí o monge fala: sim, claro, falo sim, volte daqui uma semana. Aí ela vai, volta depois de uma semana e fala: monge, fala para o meu filho, por que uma semana? Ah, porque agora eu fiquei uma semana sem comer açúcar. Então, filho, pare de comer açúcar. Essa ideia de que a gente precisa viver a experiência para poder ser exemplo e poder, no campo das palavras, trazer a potência da palavra na experiência, né? Total. Ou a potência da experiência Na na palavra. palavra, talvez seja melhor assim. E a outra foi uma história de um homem que foi para um reino e o cara falou assim, e o rei falou assim: escolhe, você tem todas essas joias e louças para você escolher, é seu. E aí o cara, acho que ele, né, não lembro qual que é o contexto, mas ele chegou e falou: não, eu quero essas. Tinha as mais valiosas, ele escolheu a mais simples. Daí o rei falou assim: mas por que você escolhe essa, visto que tem outras mais valiosas? Ele falou assim: não, eu prefiro renunciar a que tem mais valor e que todos querem,
porque mesmo que eu pegue, ele não vai ser meu, quando eu morrer não será meu. Eu prefiro pegar o mais simples, porque a renúncia ninguém tira de mim, ninguém pode tirar. E aí eu Uau! falei, então, aí eu pensei, puxa, quem sabe se todos nós renunciarmos a alguma coisa, isso não ensina, né, um presidente a renunciar também. Quem sabe isso, a experiência do monge que aprendeu, né, que ficou sem comer açúcar para poder falar para a criança, e aí agora eu estou nesse movimento de tentar trabalhar pequenas renúncias, né? Quem sabe isso não vibra. Nossa, super forte. E super forte porque é isso, né? A renúncia é esse movimento de abrir mão dos poderes, e às vezes a gente precisa reconhecer poderes. A minha dificuldade talvez seja mais essa, sabe? Uhum. Reconhecer os poderes. E poder também tem esse lugar do que você afeta no outro, né? O que você tem poder de ação no outro e tem posse sobre algo do outro, né? E aí e o que move, né? Você falou da vertical e eu tenho muito essa, tipo, antes de sentar aqui para gravar, eu falei, peraí se eu tô na prática de horizontalizar pensamentos, eu vou dar uma deitadinha ali para ver se desanda aqui alguns pensamentos na horizontal. E pensar o que eu renunciei hoje, né, para conversar, para trazer aqui para esse pensamento. São pequenas atitudes, mas também não dá para esquecer o verticalizado, né? Porque é isso, toda planta cresce, né? E até para a gente compreender, depois do movimento de retornar à horizontal, né? As horizontais todas, você me lembra muito, né, a prática da Sofia, que a Uhum. vertical contém. Uhum. Sim, as camadas, né? E planos que... As camadas, é isso? Nossa, mas te ouvindo falar assim da renúncia e de pensar esses poderes nas relações, né? Na construção das relações, me faz pensar esse duplo lugar de reflexão. Essa semana eu estudei muito indústria cultural, né? Pensamento marxista, que fala de quanto a gente vai se alienando de uma reflexão e vive de uma maneira, ao mesmo tempo, passiva e reativa, né? Recebendo, 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 aí você vai reagindo e tem pouco espaço entre uma recepção e outra para integrar, para refletir, para criticar. E isso é muito responsável por a gente parar de se ler a si próprio, de se ler o mundo. E esse lugar da leitura como a observação, né? Que quando eu digo assim, nossa, eu tenho, antes de pensar na renúncia, eu tenho que pensar o que é os poderes, as potências para eu poder renunciar. Eu fico Uhum. pensando nesse exercício da leitura ou da observação, quanto ele é importante nos caminhos de autonomia, né? Sim. Porque no fundo é tudo em si, né? Quando eu falo da renúncia, é Sim. uma renúncia em mim, não de algo do outro. Eu renuncio para que eu tenha mais integridade naquilo que É. eu não vou possuir do outro. E isso é um exercício em si mesmo, é escavar ali aquilo, toda ilusões, sonho, pretensões, desejos, quereres, vontades, ganância, tudo, né? Tanto virtudes quanto vícios, todos eles dialogando ali para ver qual que, que você renuncia, né? E deixa de fortalecer, deixa de estimular, deixa de crescer em Uhum. si, né? Dentro de si. E eu acho que é um momento que está, né, o mundo inteiro fazendo muito esse trabalho de alguma forma, as redes sociais, elas são também uma via de você saber o que você vai olhar para si para poder postar alguma coisa, né? Tá muito E virtual, mas tá muita gente olhando para si, eu acho. e elas têm esse campo reativo de que quando você não faz esse movimento, ele aparece, seja como Uhum, aprovação, como cancelamento. total. É bem visível, né? É,
bem visível e bem instantâneo. É muito forte. E o quanto que também muita coisa é aquilo que se mostra é a parte visível de algo da vitrine da pessoa, né? Da fachada, mas que contém toda uma estratégia, uma ferramenta, um uso sobre aquilo. Não é o todo, né? Muito complexo. Aí, olha os horizontais aí. Exatamente, nessas camadas todas. E aí, né, nessas camadas e nessas horizontalidades e verticalidades e até reviravoltas, que é uma coisa que eu também acho mega importante nos trabalhos verticais, é inverter o eixo do corpo, virar de ponta cabeça. Eu fico pensando aqui no nosso convidado de hoje. Hoje a gente vai receber o Benjamin Abras, né? Já um brasileiro que mora na norte da Europa. Acho isso super forte, né? Essa presença num país nórdico. E tem esse trabalho com umas ancestralidades muito forte, com a capoeira, lá na terra dos vikings. Acho isso tão forte. E quem nos trouxe, né? Quem nos apresentou, acho que você já conhecia, né? Mas quem aproximou esse contato e foi o Eric Leite, né? Do episódio 14. Olha só. Então, quem quiser buscar lá, o Eric Leite comentou sobre o trabalho dele, nos apresentou que ele fez parte da construção e de pensamento de corpo do Eric Leite. E assim a gente foi, curiosamente, conhecer e pesquisar e entramos em contato, né? E foi lindo, né, a aproximação, porque ele também, ouvindo o Eric Leite, também se aproximou, né? Curiosa, assim, muito né, até não é bom ter expectativas, mas expectativas boas, assim, da dimensão, né, que é isso, de conversar com alguém com uma amplitude, assim, de até extensão geográfica, né? Sobre corpo, as experiências e aí agora, como a gente falou das camadas, né, dos planos da construção da vertical, quantos planos ele constrói para o trabalho dele, né? Capoeira, o butô, o afro, o butô, o banda, o balé, o contemporâneo, todas essas referências no mesmo corpo, trazendo um trabalho, né? Isso me deixa assim bastante curiosa para ouvir e de ouvidos abertos aí. Se inspirar, né? Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, bem-vindo! Olá, menina. Aqui é a Novidade. Ju! Beleza pura? Beleza, e você? Que coisa boa! Oi, menina, tô bem, graças a Exu e Ansan, tá tudo Ah, bem. isso, coisa boa. Que bom te receber aqui, Benjamin, a Paula falando. Muito feliz que a gente vai conversar hoje. Uai, eu que agradeço. Obrigado demais, gente. Bacana. Como é que estão as coisas aí? Ô, menina, Finlândia. aqui é um cantinho do mundo bem complicado, sabe? Cada sítio no mundo tem uma complicação dentro da história que a gente vive, né, nessa civilização. Puxa vida. Mas tem sido muito rico. Eu vou pedir, Benjamin, para você se apresentar aqui para o nosso público, falar quem é você na ladeira hoje. Bom, eu sou Benjamin Abras, sou um artista interdisciplinar, afro-brasileiro, periférico, vindo lá de Contagem para o mundo. Trabalho com dança e teatro performativo, tenho uma pesquisa atualmente que o meu foco maior tem sido em cima dela, que é o Afro-Butô. E essa prática, ela tem
na minha pesquisa, o ponto central é justamente dialogar, estabelecer diálogos entre a dança dos orixás, a capoeira Angola, e as visualidades, as estéticas, né, que vêm dessas tradições do candomblé, do reinado de Nossa Senhora do Rosário, e da Umbanda, dentro da cena de performance e dança contemporânea no mundo. Assim, né? Eu tenho viajado pelo mundo atualmente. Eu me encontro na Finlândia, numa residência artística, aqui em Saari, Kartanu, a cerca de 3 horas de Helsinki. E na ladeira, como é que você tá hoje? Ô, menina, é como a gente diz, né? O capoeira, ele balança, mas não cai, né? A gente balança, a gente faz que vai cair e a gente vai para a bananeira. Você escorrega, você já aproveita que vai para o chão e faz uma negativa e gira. Muito bom. E aí você vai, fica de cócoras, ou dá uma sentadinha no chão. A gente aproveita, que a ladeira é uma mestra, né? Ela nos ensina... É uma mestra. Essa realidade oblíqua da vida, né? Então, criado na ladeira. Então, hoje na ladeira eu estou aí. Como eu vou dizer, enfrentando as demandas desse tempo de intensas solidões, né? E muita paranoia, muito medo, né? O que está acontecendo no Brasil está acontecendo no mundo todo, no sentido de que as pessoas têm muito medo, né, de se dar, de se entregar, mesmo essa questão do distanciamento social que tem sido estabelecido como norma desse tempo, né, de pandemia que o planeta está vivendo. Aqui na Finlândia as pessoas têm muita depressão, eles têm muito bloqueio corporal, né? Então, é muito interessante estar num lugar como esse, onde tem tanto dinheiro, né? O recurso financeiro, tem muito suporte para a arte, mas onde as pessoas vivem em constante luta contra a depressão, sabe? Tem muita depressão. Um lugar muito desafiador, assim, para a gente que mora no sol, né? Que é o Brasil. Total, eu fiquei mega curiosa com você tá aí, né? Tenho acompanhado você nas redes sociais, vendo tua pesquisa, teu trabalho. Eu tive algum contato com pessoas que eu falei desse lugar nórdico. Eu já tive na Suécia, tem uma amigona lá, a Eva. Estudei muito tempo com um professor dinamarquês, o Peter Michael Dietz. E tem uma ancestralidade que eu senti, pode ser que foram as pessoas que eu encontrei, mas que eu senti muito forte nesse lugar. Outro dia você mostrou o Mar Báltico, eu lembrei de um dia que eu andei de barco para visitar algumas ilhas aí nesse Mar Báltico, que é essa presença viking. E aí eu não sei se você sente isso, se você acessa a isso, eu fico curiosa para saber como que é esse encontro dessas ancestralidades. Você falou, né, já dessa ancestralidade que está no candomblé, que você traz da capoeira, da umbanda. Se isso vibra aí no viking de uma forma diferente. Olha, aqui nessa região onde eu estou existe uma riqueza muito grande e que eu estou muito interessado. Não sei se eu vou ter tempo assim na residência para ter um contato mais direto com uma comunidade que existe aqui que se chama Sami, e que logo que eu cheguei na Finlândia eu encontrei umas similaridades a partir da questão simbólica da tradição Sami, que é uma tradição xamânica. E tem artistas contemporâneos Sami que trabalham com isso, mas assim, eu não tive a oportunidade de ter um diálogo direto com eles ainda. Né? Tá todo mundo muito encantado comigo aqui, no sentido de que eu percebo as possibilidades de diálogo que existem dentro dessas tradições xamânicas, né? E mesmo a cultura, eu já tive na Dinamarca também, mesmo a cultura viking, ela tem
uma raiz muito profunda que não é judaico-cristã. Assim como o candomblé não é judaico-cristã, né? A Umbanda, ela passa ali por tudo isso, ela absorve, porque a Umbanda já é um outro referencial da nossa cultura, né? Da Sincretismo, né, que o fala. sincretismo religioso, ele foi uma estratégia para poder dar uma continuidade à crença dos quimbandas, né? Que eram os feiticeiros, os xamãs da África, vindos da Angola e do Congo. E o quimbanda, ele foi demonizado, né? Então, a palavra umbanda significa cura. E o quimbanda, ele é o médico que faz isso como um xamã. Né? Eu sou sacerdote de umbanda e trabalhando com arte contemporânea aqui na Finlândia, eu tenho feito uma pesquisa muito forte em cima da relação, como é que se diz, elemental, né, que para nós também é muito importante, né, na Umbanda, no Candomblé, no Catimbó. Os elementais, né, ele tem nomes diferentes dentro das tradições, mas a gente não pode universalizar e dizer que é a mesma coisa, porque as práticas rituais, elas se modificam de acordo com como é a palavra? Environment, o clima, né, o ambiente. Então, aqui, onde eu estou, nesse lugar onde é tão frio, existe uma relação muito forte com todos os elementos, como tem no Brasil, com a água, com o fogo, com o vento e com os espíritos, né? Então, essa questão do símbolo, né? Eu encontrei um símbolo aqui que é um símbolo idêntico ao símbolo de Exu, que a gente usa na Umbanda, que a gente usa no Candomblé. E no ponto riscado? É como um ponto riscado, porque é um símbolo que você pode colocar na sua casa para proteger. É o mesmo símbolo que a gente usa. Olha. O significado do símbolo e o significado do potencial dele é o mesmo. Então, você pensa, aqui no norte do planeta, e a gente aí no Brasil, essa distância toda, e esse símbolo ele tem circulado por várias culturas, que é o símbolo do tridente de Exu, que as pessoas, em geral, elas pensam que isso vem da demonização dos orixás, mas isso não é totalmente verdade, porque é um símbolo que está associado a uma cabala simbólica da Umbanda e do Candomblé, que tem a ver com a nossa iconografia, sabe? E aqui eu encontrei esse símbolo também, foi muito rico. No primeiro momento, olhar isso e falei, acho que eu vim parar no lugar certo. Que forte, Benjamin, te ouvir. Você sabe que eu tenho uma história de vida que é assim, a minha avó, ela é filha de iugoslavos, sério? Então, uau! Aí você olha para ela, ela é uma loirinha de olho verde, assim. Com 14 anos, ela começou a desenvolver uma mediunidade, a incorporar preto velho. E aí ela foi para Umbanda. Então, eu tive uma criação, porque ela é mãe do meu pai, totalmente assim, dual, que estava na Umbanda e na Igreja Católica ao mesmo tempo. E eu tenho uma paixão, e o que me despertava no corpo, né, o ritual da Umbanda era muito forte. E eu me interessei muito pelo canto dos pontos, então desde criança eu ficava ali do lado dos atabaques, meu tio tocava atabaque, minha avó estava ali, né, incorporada, eu não era cambone, mas eu podia estar ali cantando. Só que chegou um momento na minha adolescência onde eu sofria tipo um bullying na escola, não sei se é isso, que é esse lugar da macumbeira, sabe? Claro, é preconceito. E aí eu fui me afastando disso. E aí, quando mais velha, eu quis conversar com a minha avó, entender, talvez ser iniciada. A minha avó já estava num lugar que agora, mais velha, ela virou católica total. Então, ela não quer mais saber disso, só assiste missa, reza terço. E aí, eu voltei a frequentar recentemente centro de Umbanda, assim, num lugar mais de quem vai e frequenta, né? Não cantando, não estando na cambonagem, mas eu lembro de coisas que aconteciam no meu corpo na Umbanda. E tinha uma sensação do tremor
em alguns pontos que eu cantava, ou dependendo da corrente que estava passando, né? E nos últimos anos eu tenho praticado muito yoga. E o que eu sinto que me conecta muito com o yoga, talvez seja essa sensação familiar que algumas meditações me despertam, desse tremor que retorna e dessa sensação das correntes passando, né, de uma imaterialidade, ou como você falou, de alguns espíritos que estão presentes. Então eu tenho um interesse imenso quando você começa a abordar essas questões e essas simbologias que estão em culturas diferentes, porque eu também senti essa conexão do yoga, ou de algo que acontece em algumas meditações do yoga, com uma experiência que eu sentia lá atrás na Umbanda. Olha que lindo. Isso é muito rico, porque já faz o que... Já tem uns 26 anos que eu estou dentro, 27, que eu estou dentro da tradição, dessas tradições, né? Do candomblé e da Umbanda e na capoeira. E a questão da resiliência e da sobrevivência de toda a nossa descendência africana e mesmo indígena, né? No Brasil, ela só foi possível por essa sabedoria da vibração. Isso que você sente tem muito a ver com uma coisa que eu investigo na minha prática de Afro-Butô, que é realmente a ressonância, os campos vibratórios do nosso corpo, né? O nosso corpo, ele é um microcosmos da Terra, né? Todas as tradições ancestrais apresentam o corpo como microcosmo. Só a modernidade, a ciência, começou a fragmentar tudo isso e dizer que tudo é separado, né? E não consegue juntar, né? Por isso tanta gente entra em depressão, não entende por que existe, porque, por exemplo, algumas questões que a cultura eurocêntrica traz, como o existencialismo, isso não faz parte da nossa experiência. Por que eu vou ter problemas em existir se eu sou natureza? Qual que é a minha grande questão? A minha grande questão está muito mais no entrelugar, que é entender que não ter certeza é estar na prática do movimento e não na estagnação de uma verdade absoluta. E quando a gente se move por esse tipo de approach, de aproximação, desculpa, eu estou pensando em inglês, às vezes é difícil falar em português. Esse tipo de aproximação filosófica, né, esse processo filosófico, ele é muito importante se a gente pensa uma arte descolonizada. E também onde o patriarcado não seja o eixo da nossa reflexão. Porque, por exemplo, quando você fala das memórias do seu corpo, o corpo, ele é como um útero. Ele é um grande útero que absorve e entrega. Ele absorve e ele entrega. Se ele só guarda, ele adoece. Se ele só entrega, ele adoece. Então, essa respiração está no útero. O corpo feminino, ele tem muito mais ciência do que é a guarda do que o corpo masculino na contemporaneidade e na modernidade humana. O corpo masculino, ele perdeu o que é essa interação, para além da questão de gênero, entende? O corpo feminino não, o corpo feminino se entende como todo. Tanto que é tão lindo ver as práticas que surgiram nos últimos anos do sagrado feminino, elas são tão importantes dentro da questão de que os homens futuramente comecem a entender que a dança, que as práticas de vida deles precisam evoluir, que ela não pode ficar estagnada numa consciência de identidade fixa, porque essa identidade fixa é o que adoece. É a água que não se desloca no rio, aquela água que fica empoçada e que vira uma água podre. Entende? E não é uma água que tem a mesma conotação, por exemplo, de um mangue. A água estagnada no mangue, na verdade, ela está passando por uma filtragem. O mangue, ele filtra, né? Ele é um ecossistema que filtra. Ele é um útero que está ali para filtrar. Então, ele tem aquele cheiro forte, aquela mistura das folhas, a lama.
uma potência de vida imensa, né? É o quê? É o reinado de Nanamburucu, é o reinado das pretas velhas, é o espaço, é um espaço de vida em transformação, que a leitura da cultura ocidental vai ser morte, né? Mas morte, para a nossa tradição, não é exatamente nessa perspectiva de fim, é na perspectiva de transformação. E a Umbanda, ela é uma ciência muito fecunda nesse lugar, porque a Umbanda ela trabalha com as almas, né? Com os espíritos, os catiços. E reconhecer que existe um catiço, uma pombagira, uma preta velha, né? É reconhecer que a vida não acaba aqui. É que existe um véu entre nós e uma outra dimensão, né? Nossa, que lindo, que forte, que na pele que tá isso, porque também, né, nessas experiências de meditação, tem esse estado limiar que eu acho que sempre me captura, é onde eu entro nos transes, é onde eu entro nessa experiência que me interessa, que é quando essa fronteira da pele dilui e esse aprendizado que você também trouxe na tua fala do corpo ser natureza, fica muito claro, mas não é só a natureza presente, né? Como essa dimensão também de uma outra temporalidade no invisível. Eu tô cada vez mais também interessada nessa dimensão do invisível. E aí, só para retomar uma coisa que você falou na tua fala, e tô muito assim conectada com a ancestralidade dessa minha avó hoje, porque essa mesma minha avó, né, que é umbandista, e que é uma personalidade mega difícil, né? Hoje essa senhora católica, ela tá acamada, olha que coisa. Ela que me ensinou a dançar na infância, e ela me ensinava duas danças. A valsa vienense, que ela dançava quando criança, e o tico-tico no fubá. O samba. Uau. E hoje eu sinto uma conexão entre essas duas danças na minha pelve, sabe, Benjamin? E quando eu fui descobrindo e libertando o movimento de rebolar, que eu também aprendi muito com mulheres pretas e muito com mulheres pretas que eu conheci quando eu morei em Lisboa, com as angolanas que dançavam o kuduro e que aí me ensinaram o kuduro feminino, que era a ginga, que é esse rebolado. E aí fiquei com vontade de te ouvir sobre a ginga também na capoeira e sobre a pelve. Sim. Existe uma questão na corporeidade nas corporeidades, né, da capoeiragem, que entra nesse universo que é muito solitário e que é um lugar que leva tempo para a gente adentrar nesse quarto, né, pensando no corpo, entrar nesse quarto que é a pelvis, porque é um lugar onde realmente irradia toda a mutação da energia que vem da terra para a cabeça. Né? É ali na pelvis, no períneo, né? Naquele chakra, é ali entre o ânus e o nosso sexo que essa espiral material e espiritual ela vai sofrendo essa modificação no movimento espiral. E quando a gente pratica a capoeiragem, né? Praticar a capoeiragem é compreender que o modo como você se desloca é aquilo que desenha aquilo que você pensa. Então, uma pessoa que não rebola é uma pessoa que está estagnada em uma verticalidade sem criatividade, sem uma percepção do seu todo. Porque o movimento rebolado é um movimento que é o quê? Do desapego, do relaxado, do solto. Mas é um solto ciente, não é um solto. Quando a gente fala de coisas soltas, né, você já deve ter talvez percebido isso em algumas aulas de dança, você fala para todo mundo, relaxa. Aí todo mundo se desmancha no chão como se não tivesse nada sustentando. Relaxar não quer dizer não ter sustentação. E estar atento, estar presente, não quer dizer tensão. E a pelvis, ela é uma mestra nesse espaço
quando a gente joga a capoeira, quando a gente ginga, é dali do centro que toda a irradiação de uma cabeçada, de uma chapa de costa, de um rabo de arraia vai emergir como um ponto, o epicentro da transferência da energia. Quando a gente faz amor, é a mesma coisa. Se você não tem esse movimento pélvico com relação ao prazer do movimento, ele não acontece. Né? O prazer de se deslocar, o prazer de brincar, o prazer de subir numa árvore. Né? Por exemplo, eu sou de uma geração muito feliz que eu tive quintal. Eu fui criado numa casa com muitas árvores. A minha infância inteira eu brincava em subir em árvore. Né? Eu, como artista visual, eu sou pichador, pichei muitos anos. Graças a Exu, minha adolescência toda eu pichei. Sabe? Que maravilha. Trepando nos prédios aí de Belo Horizonte, lá na Zona Sul, onde tinha uma propaganda da Coca-Cola imensa, a gente trepando no poste, sabe? Da mesma maneira que os catadores de açaí sobem no coqueiro, a gente subia, entendeu? E eu nem conhecia essa corporeidade, conheci depois. Eu olhei e falei, olha só. Então, assim, o nosso corpo, né, essa memória da ginga, ela está muito associada à nossa própria entrega a viver uma verdade ou a descoberta das verdades que reverberam do centro do nosso corpo. A gente tem um outro chakra que vai vir depois dali, né, que é o chakra sexual. Se a gente vai para as costas, a gente irradia para a Kundalini, né, que é ali na base, nas costas. Mas esse movimento, ele é sempre um movimento como se fosse uma bacia com água, né? A imagem é essa, né, do centro do corpo ali, é como se fosse uma bacia com água, e esse movimento circular, essa água, ela tem que circular, ela tem que transitar. É assim que a gente consegue se curar de muitos males de estagnação, né? Você percebe as pessoas que trabalham em escritório, horas sentadas, ela desenvolve males nas pernas, nas costas, na lombar, né? Os músculos mesmo ali do abdômen, todos caem. Por quê? É dali de baixo do movimento pélvico que vem essa irradiação para o resto do corpo, né? Gingar é pensar. Gingar é atuar dentro do nosso corpo social a partir do nosso corpo espiritual, do nosso corpo político, entende? Então, a ginga, né, na minha perspectiva como capoeirista e como pesquisador da capoeira dentro da esfera da performance, uma pessoa que não experimenta a ginga, o que significa a ginga na capoeira, né, mais do que o movimento de vir para cá e vir para lá. É o balanço do mar, vai para cá, vai para lá. A ginga, ela não tem uma definição estagnada. Tem um mestre, né, como um grande mestre, que o mestre Pastinha, que nos... É da regional, não, ele é o patrono da Angola. Quando a capoeira, quando a capoeiragem começou com esse lugar de nomenclatura, eles definiram a questão de capoeira de Angola para poder proteger a origem, que é a capoeira de rua, né, a capoeira de malandro. Porque nesse processo histórico, claro que a gente tem gratidão ao mestre Bimba por ter aceitado essa ação do Getúlio Vargas, do JK, de tirar a capoeira, Getúlio Vargas, de tirar a capoeira do Código Penal para transformar num código, num símbolo nacional. Mas a capoeira que foi criada, ela era para turista, né? A capoeira regional, a capoeira que ela tem uma espetacularidade que é dispensável para o capoeira malandro. O malandro, ele não quer ser espetacular, ele quer ser invisível. Muito interessante isso. Muito interessante, invisível. Eu não preciso te mostrar que eu sou, né? Você não precisa me mostrar que você é. A sua presença, ela já irradia um ser que vai para quem para quem sabe jogar esse xadrez corporal, opa, aquela pessoa ali, pelo movimento da cintura, pela maneira que se senta, é tranquila demais, né? Então, melhor não mexer.
É uma questão do adestramento do olhar, né? O malandro, a malandra, né? Tem muitas mulheres que eram capoeiristas que ficaram invisibilizadas na história da capoeira, como a Zefirina e tantas outras mulheres que sabiam jogar, sabiam utilizar a capoeira na malandragem como ferramenta de defesa pessoal, né? Porque era necessário. Imagina, ainda hoje a gente sofre essa violência, né? Os corpos negros, assassinatos de jovem, de criança, de idoso. Não, isso não mudou nada na nossa história. No Brasil, nos Estados Unidos e em tantos outros lugares, sabe? Então, a capoeira, naquela época ali, ela ficou num espectro de cores ultravioleta. Ela não podia ser identificada facilmente. E é daí, dessa invisibilidade, que a ginga se manifesta como uma ferramenta poderosa de imprevisibilidade. Saber gingar é saber ser imprevisível. E ser imprevisível exige criatividade, não é? Uau! Nossa, eu acho que as minhas perguntas todas já estão aqui super contempladas e eu fico muito encantada assim por essa. Eu não tenho esse mesmo histórico da Paula, né? Dessa proximidade, dessa experiência assim tão próxima, né? Com a Umbanda, com o Candomblé. Mas eu fico muito encantada assim com sempre fui muito sensível e busquei muito assim referências e convívio com tangenciar assim esse campo, né? Fiz um tempo de capoeira, mas não me sentia muito à vontade porque estava sempre o balé ali martelando, né? Como a referência onde eu tinha que fazer jus ao investimento que estava sendo feito, né? Mas sempre tangenciava outras práticas, assim. E eu fico muito encantada em te ouvir e ver o quanto que as tuas referências, as tuas buscas, todas essas práticas que você traz, né? Todas elas parece que... A minha pergunta era que ponte que você faz entre todas elas, né? Um artista visual que dança, que traz a ancestralidade, que traz toda essa visão de mundo, assim, né? Da espiritualidade, da relação com a natureza. E horas eu me pego assim e ouço, puxa, mas olha quanta coisa. Mas daí eu penso, não, existe em mim também e como que eu me aproximo para dialogar, né? E onde me aproxima é no espiral, que você fala muito, e quem, né, nos aproximou foi o Eric Leite, que trouxe, né, no episódio que a gente conversou com ele, trouxe você como uma referência, e o espiral sempre me moveu muito, assim, né, quando me pego eu já estou espiralando, já estou encantada com o próprio espiral e ritualizando o espiral que acontece nas minhas práticas, assim. E você falou um pouco disso, mas queria, de repente, aprofundar um pouco mais nessa relação, porque hoje, para mim, também as palavras, as estruturas dessa linguagem me afetam muito, e eu, quando estava escrevendo para dialogar contigo, veio essa questão da estrutura da palavra, né? Espiral e espiritualidade, assim. De repente, você poderia falar um pouquinho mais sobre Um prazer. isso. Olha, essa imagem, né, dessa presença simbólica que é a espiral, ela tem uma questão do signo dentro de um elemento que é dentro da cultura afrodiaspórica, que é pensar, por exemplo, no corpo enquanto livro. Isso é uma coisa que, assim, você fez uma pergunta que é qual a ponte, por exemplo, né, entre todas essas linguagens do meu trabalho. Com o tempo, né, como eu sou um artista que, na verdade, a primeira arte que eu comecei a desenvolver foi a pintura. Eu sou pintor e poeta. E eu fui buscar o corpo
como uma forma de expansão, porque eu me sentia completamente contido, apenas realizando uma obra visual. Então, o que eu descobri através da minha conexão com a tradição, à medida que eu fui descobrindo o candomblé, a umbanda e a capoeira é a matriarca que me levou para as outras tradições. Sem a capoeira eu não teria chegado a ser Iaô, como eu sou agora, filho de Exu e Yansan. E a primeira, vamos pensar assim, que a espiral, ela é um portal que se abriu para mim a partir do momento que eu entendi o corpo enquanto um livro que guarda essa sabedoria. O livro que guarda essa sabedoria, cada particularidade dessa sabedoria só se manifesta à medida que você descobre a liberação do seu fluxo energético no corpo com as espirais, né? E aí é muito interessante quando a gente pensa, por exemplo, no movimento cotidiano. Não existe um movimento cotidiano em que você não use espiral. O nosso corpo, a dinâmica do nosso corpo, quando a gente está realmente realizando seja o que for no nosso dia a dia, nosso corpo ele vai precisar de uma série de espirais para poder tocar uma garrafa, levantar um copo, se levantar de uma mesa, caminhar, né? Essas espirais conectadas, quando a gente faz uso delas através da criatividade de uma performance, num diálogo, fazendo amor, subindo numa árvore, brincando, né? Essas espirais, elas se conectam como uma potência a mais. Elas vão se transferindo, né? Uma transferência de força. Eu tive a felicidade de trabalhar com uma grande mestra, que é minha amiga, a Irene Ziviani, em Belo Horizonte. E a Irene, a gente teve diálogos muito lindos, porque a Irene trabalhou com o Klaus Viana. Foi uma grande felicidade trabalhar com ela ao lado do João das Neves, no espetáculo Arena contra... Uau! E eu fiz a preparação corporal desse espetáculo. O João me deu isso de presente. Eu trabalhei junto com a Irene e depois eu fui dando continuidade. Ela fazia uma prática e eu fazia outra prática. E ela ia observando, junto comigo, essas espirais da capoeira. E aí eu comecei a perceber também a questão espiralar nas danças dos orixás e nas danças de Umbanda, porque as danças de Umbanda, elas são muito pouco conhecidas, muito pouco. Os sambas de Exu, os sambas de Caboclo, os calundus de Preto Velho, sabe? As entidades todas, elas dançam, isso é muito lindo no referencial dessas tradições. A dança, ela é o quê? Ela é a contação de uma história. Né? Sempre que a gente dança, a gente está contando algo, a gente está apresentando algo, ou a gente está curando, ou a gente está evocando, presentificando. Então, a espiral, para mim, ela foi se transformando à medida de que eu fui conhecendo a funcionabilidade dela e a potência dela dentro dos signos corporais de cada uma dessas danças, eu fui decodificando também como que eu ensino isso para alguém, como que eu dou caminhos para alguém, né, no processo de ensinar a dança, né? Eu acho muito bom ensinar, desenvolver pedagogias, né? A gente precisa desenvolver pedagogias para a pelve, né? Para o movimento pélvico, para a pessoa entender o que é movimentar a pelvis, porque realmente os espirais da pelvis, que reverberam da planta do pé para o joelho até chegar na pelvis, quando a gente dança, eu dancei balé 5 anos, e quando eu dançava balé, né, eu fiz ponta, fazia tudo isso, tombei, pas de bourrée, e grand jeté, fazia toda essa coisa. Quando eu comecei a fazer as danças afro-brasileiras, né, o que a gente percebe em primeiro plano? O pé plantado e as espirais que vêm do calcanhar, pode vir da ponta, pode vir pela lateral do pé, quando a gente está nessa posição. E outras espirais que a gente tem sobre o topo da cabeça, na capoeira, com as mãos, sobre as mãos,
sobre o cotovelo, sobre o joelho. Então, assim, o corpo, dentro da perspectiva das tradições, ele explora outras quinas do corpo, sabe? Então, a espiral, ela é uma metáfora intrínseca dessa liberdade também. Sem o movimento espiralar, não é possível você entender uma outra relação de tempo e espaço. Porque o movimento, cada movimento que a gente tem, você vê, eu acho que toda prática de dança ela tem seu valor no mundo, né? Quando a gente vê, por exemplo, a ópera de Pequim, eles usam Kung Fu. Se você assistir a ópera de Pequim, o estudo dos dançarinos, dos bailarinos, é Kung Fu. É muito interessante perceber isso. Então, a possibilidade da gente ter ferramentas, né, dentro dessas tradições para ensinar também nas nossas práticas de dança, de performance contemporânea, é algo que me chamou a atenção. E a base desse ensinamento é certamente parte da consciência das espirais no corpo e da relação do tempo espiralar. Sem esse diálogo, acho que fica uma coisa oca, sabe? Que lindo. A gente, no começo, né, a gente estava fazendo a introdução e a Paula falando sobre a construção necessária, né, Paula, da verticalidade, né, dos planos, eu falando da minha insistência em horizontalizar pensamentos. Então, antes de vir para cá, dei uma deitada para ver se a cabeça horizontalizava alguns pensamentos para não verticalizar, e agora eu aprendi demais com a sua fala. E claro, isso é sempre quando a gente move, a gente entende. Nesse momento a gente está, né, mais isolado aqui, então o movimento às vezes até satura e a mente acaba até esquecendo de algumas aprendizagens, assim, né? Mas te ouvindo, eu posso fazer a relação disso tudo que você falou e o que eu aprendi, né? Que a construção da vertical e os planos das horizontais que passam para o corpo, tudo isso em movimento, né? É a construção da espiral. E isso é o corpo, né? É o corpo vivo, com vontade de viver, né? É ele renunciar a estar só na vertical, renunciar a estar só na horizontal e mover de um plano para o outro, assim. Então, nossa, muito grata por toda essa viagem de dizer, assim, né, sobre a tua vivência com essa prática do espiral. Muito grata. Benjamin, é muito maravilhoso te ouvir, assim, eu até diria que tenho vontade de dançar com você, mas sinto que só nessa conversa eu já estou dançando, de alguma maneira. Mas muita vontade mesmo de estar no corpo, né, praticando toda essa conversa. Acho que tem um assunto que eu também queria te trazer agora, talvez já, né, finalizando, que é o Afro-Butô. Me fala disso, me fala né, dessa conexão que você faz. Você já falou um pouco dessa morte aí, de como que a cultura ocidental vê, que a cultura de ancestralidade afro já tem um outro olhar, porque o Butô também tem, né, esse pressuposto de olhar para a morte. E aí queria saber como é que você está organizando isso. Com prazer. Olha, o Afro-Butô é um campo de pesquisa que atualmente tem 5 dançarinos, incluindo eu, que tem pesquisas diferentes, né? Tem não só dançarinos, mas performers. Tem na Alemanha, que é o Tembi, tem a Kátia Costa, no Rio de Janeiro, e tem outros 2, a Kátia, Tembi, eu, e outros 2 que eu ainda não consegui dialogar com eles, que é uma japonesa que já dançou com a Germânia Koni, e o trabalho da Germânia Koni muitas vezes é chamado de Afro-Butô. E essa perspectiva tem muito a ver com uma relação, na minha prática, filosófica com a espiritualidade
das tradições shintoístas do Japão, né? Ali quando oh, meu Deus, é tão difícil pensar essas outras línguas. Eu estou falando tanto em inglês e francês que eu fico perdido às vezes na hora de falar certos nomes. Lembrei. O Tetsumi Hijikata, né, que é um dos criadores, e eu tive a oportunidade de dialogar e de dançar também com o Yoshito Ono, o filho do Kazuo Ono. Uhum. O Kazuo eu nunca tive a oportunidade de estar com ele, assim, propriamente dito. Mas esse contato com o Butô é realmente por conta de uma questão da conexão entre as poéticas e a questão do corpo político que o Butô traz. O Butô ele é uma dança que, para os pesquisadores que já tiveram um contato com ele, eles em geral, no Ocidente, falam muito dessa perspectiva da dança das trevas, da morte. E eu tenho um laboratório junto com uma dançarina de Butô, que é a Yuko Kominami, onde a gente faz umas práticas de partilha, né? E a gente estava falando desse lugar, por exemplo, como que o ocidental olha para a morte. Ele sempre olha para a morte como algo obscuro, como algo, isso, darkness, né? The dance of the darkness, a dança da escuridão. Mas escuridão não quer dizer uma coisa ruim. A sombra, o que você não consegue perceber, né? E eu comecei a perceber, não foi uma casualidade, mas fez parte do meu processo de pesquisa no desenvolvimento da minha dança, perceber que eu não gostaria de dançar, fazer o que eu estou escrevendo um livro de ensaios sobre essa pesquisa, que eu não gostaria de, nesse ensaio, eu escrevo um ensaio que fala, por exemplo, da poética do espelhamento. Eu vim de algumas companhias de dança afro em Belo Horizonte, já dancei quase o Brasil todo, a gente dança a dança dos orixás, aí estudei com vários mestres, inclusive o Augusto Omolu. E o meu encontro com Augusto Omolu, em 2012, foi fundamental para o último encontro com ele, foi fundamental para poder refletir toda essa materialidade que a gente tem, filosófica e técnica das tradições afro-brasileiras, e o que a gente faz com isso? Eu perguntei isso para Augusto, o que a gente faz com tudo isso? Ele olhou para mim e me disse, olha, eu estou aqui para te fazer a mesma pergunta, porque ele dançava os orixás e ele falava assim, olha, os estrangeiros vêm cá, pegam toda essa informação da gente e usam nos espetáculos deles, mas assim, olha, não tem uma continuidade daquilo que a gente realmente é. Então tem uma apropriação oca. Então como que a gente vai para além dessa apropriação oca? E nessa conversa com ele foi que surgiu a minha reflexão sobre a poética do espelhamento, que eu não desejo simplesmente espelhar a dança do orixá, ou o movimento dos catiços, né, como Zé. Eu desejo descobrir uma dança que surge da dança, um corpo que emana dessa corporeidade. Então, daí vem a minha prática de Afro-Butô, da irradiação dessa corporeidade para unir uma outra presença. E essa presença é o que eu chamo na minha pesquisa de transe da presença. Então, o Afro-Butô, para mim, para chegar numa qualidade corporal fecunda e criativa, é preciso primeiro haver uma imersão no transe da presença. Quando a gente faz essa imersão no transe da presença, né, como a prática do exercício que eu estou fazendo aqui em Helsinki, na residência, eu fiz um preparado com óleos e folhas de plantas que eu encontrei aqui, que são algumas plantas da tradição afro-brasileira, então eu preparei esse óleo e estou banho, né, as fotos que eu estou partilhando no Instagram tem a ver com isso, eu me banho com esse óleo e danço com ele antes de vestir a segunda indumentária, então eu danço 3 horas todos os dias, depois danço mais 2 horas, experimentando só a energia com a indumentária que eu estou experimentando. Então, assim, é uma imersão que segue na intenção de desvelar mais profundamente
um outro caminho, né? O Afro-Butô, para mim, ele é uma prática ritual, de dança ritual contemporânea, para a construção de presença, ou mesmo para a construção de um espetáculo, ou para compartilhar coletivamente, que é o que eu mais gosto de fazer, na verdade, é de ministrar residências onde várias pessoas vêm dançar, e não são necessariamente pessoas da dança. As pessoas que têm feito a prática comigo são pessoas de áreas muito diferentes, né, aqui na Europa. E ano passado, um ano e meio, eu fiquei na Tunísia, no Teatro Nacional da Tunísia, compartilhando, ensinando Afro-Butô. Então, foi um ano de prática, eu pude trabalhar essencialmente dentro de uma técnica específica, que é o que eu chamo de ressonância de Umbanda, que é com a voz. A ressonância da voz para a produção de presença e construção desse outro corpo vibratório, sabe? Então, assim, para definir o que é para mim atualmente o Afro-Butô é um campo de pesquisa para expandir a presença da filosofia dessas tradições afro-brasileiras dentro do campo da performance contemporânea. Na minha prática, né? Então, na prática da Kátia, nem a Germânia Coni, ela pode até dizer, eu não tive a oportunidade de conversar com ela, já trabalhei com o filho dela, com o Patrick. Já trabalhei com o Patrick, mas isso é uma fala que vem das pessoas de fora, não é ela que se define como dançarina de Afro-Butô. Eu vejo o Afro-Butô como um campo possível de experimentar essas linguagens, porque isso é algo muito fundamental. O laboratório, né, o tempo de laboratório. Acho que nessa situação de lockdown que a gente está, que aqui também eu não posso ir receber pessoas, ter prática, eu faço uso da dança como nossos ancestrais fizeram o uso da senzala para criar a capoeira, sabe? A gente precisa lembrar dessas coisas, sabe? Isso dá muita força para a gente pensar que a capoeira foi criada dentro da senzala, ali, diante do Capitão do Mato. Foi criada aquela arte, essa arte de alongamento, de movimento que expande seu corpo, sabe? Então, acredito também assim que a prática, né, dessa espiritualização da nossa dança, das nossas performatividades, né, ela é também uma forma de revolução para que a gente traga para esse início do século XXI uma outra percepção de corpo, né? Não heterocentrista, sem todo esse lugar do patriarcado como regente das identidades, e com portais para novas liberdades, né? Eu acho que é muito importante criar esses portais. Uau! Eu fico até aqui, não sei se você ouviu a gente, né, em algum outro episódio, que daí chega um momento que eu pergunto de um perrengue, né? Mas é tão incrível ouvir, é uma riqueza, assim, né, de conhecimento, de profundidade, de vários lugares, né? Uma visão de um mundo muito extensa, assim, muito expandida, assim. E aí eu fico, enfim, tento perguntar aqui se existe qualquer dificuldade, né, para essa prática, para isso que você está desenvolvendo. Se encontra alguma dificuldade você pode dividir com a gente de algum reconhecimento, né, de alguma mas é claro. dificuldade, Olha, enfim. Isso, para mim, como artista brasileiro, né, e sendo periférico, sendo estigmatizado com essa questão da necropolítica, né? A gente é estigmatizado com esse referencial de ser negro. Eu sei que a maior dificuldade que eu tenho, por exemplo, eu saí do Brasil por conta dessas questões mesmo políticas do Brasil, que não dava mais para mim estar aí, né? Porque, por um outro lado, assim, é impossível quase para um pesquisador ou uma pesquisadora negra estabelecer tempo de laboratório, tempo de pesquisa, sabe? Isso é muito, muito
difícil, está no campo do quase impossível para uma pessoa estigmatizada como negra no Brasil ter tempo de pesquisa. Você vê, por exemplo, a minha trajetória tem sido de buscar diálogos e a minha felicidade, com a bênção de Exu e de Yansan, por exemplo, foi trabalhar com o João das Neves, um grande diretor do Brasil, uma pessoa fantástica, e ele me introduzia a Irene Viana, que trabalhou com Klaus Viana. Sabe? Essas pontes, elas não se realizam facilmente, sabe? São pontes que vêm dessa dinâmica da ginga e dessa dinâmica da gente se colocar em processo de realizar, mas nesse processo de realizar tem muito sacrifício, né? Tem um processo assim, eu já passei muito tempo, quando eu quis fazer capoeira, eu tive que abandonar uma companhia que eu dançava, tive que sair de outras coisas, e eu só fiz capoeira durante 10 anos. Eu não tinha, assim, trabalho, era muito complicado ter trabalho no campo do teatro, no campo da música, né, que eu também sou músico. Então, assim, as dificuldades no Brasil estão intrinsecamente ligadas ao racismo institucional. É muito, muito difícil ter acesso. Quando a gente fala, por exemplo, uma pesquisa como essa, do Afro-Butô, as pessoas elas não sabem nem o que é Butô, que o Brasil, assim, infelizmente, em muitos campos, né, mesmo a própria universidade, não existe uma pesquisa a nível mundial. A gente está estancado em certos nichos, né? As artes visuais, a dança, o teatro. Não existe no Brasil uma escola interdisciplinar. Então, eu sou um artista no Brasil que eu sempre fui um pouco estranho para poder trabalhar da maneira que eu realmente quero. Então, no exterior, eu sempre consegui muito mais. Tem 7 anos que eu viajo, 8 anos que eu viajo pelo mundo. Então, eu fui conseguindo criar tudo isso a partir de pontos no exterior. Essa é a dificuldade maior, né? Eu estou escrevendo nesse livro de ensaios, eu falo num poema que o tempo é o luxo dos luxos, né? E ter tempo, né, para você maturar o valor de um banho de folhas e depois dançar, isso precisa muita paz. Você precisa desse tempo. Meditação, concentração, condensação de energia, fazer o banho de folhas, depois pegar esse banho, tomar esse banho, sentir e deixar que a dança venha. Imagina, isso são camadas preciosas que exigem um tempo, né? E é muito difícil para um artista negro no Brasil ter esse tempo de laboratório. Então, assim, esse é um dos maiores perrengues, assim. Já passei dificuldade de não ter grana para internet, pagamento atrasado, que no Brasil sabe como é que é, famoso cachê poupança. Ele chega 3 meses depois, sabe? Com desconto. Sei bem como é. Isso é Esse perrengue. Mas a gente tem duro, que ir, né? tipo assim, manter a cabeça erguida e falar assim, tá, isso aí não vai me derrubar, não. Eu vou continuar a desenvolver a pesquisa. E, por exemplo, criar espetáculo, porque você desenvolve uma pesquisa. Se você não cria um espetáculo e não tem a possibilidade de ter a circularidade desse espetáculo, como que se apresenta a pesquisa? Porque esse é a outra camada. Não adianta. E é um investimento, né? O investimento que você fez na pesquisa também não tem um reconhecimento lá na frente que você acredita que vai complicado. ter, né? Assim, para nós, no Brasil, eu fico muito admirado assim, na área da dança e da performance. A gente tem uma produção extremamente descartável, sabe? A gente produz e joga fora. Verdade. Aí eu fico assim, puxa, eu vejo aqui fora gente que apresenta o mesmo espetáculo há 30 anos. Eu falei, por que isso não acontece no Brasil? Então tem uma urgência, e a gente também tem essa armadilha das aplicações para a gente poder ter fundo. Ah, não, mas o que você está fazendo de novo? Você não pode apresentar a mesma coisa. Pô, cara, mas a pesquisa está só começando. Aí você tem que ser criativo, né? Lógico, é uma questão de... Tem que ser inédito. O que você está fazendo de inédito? Tem que ser inédito. Isso aqui não é inédito, cara. Para a geração que está chegando e tal, é tanta coisa. É um
uma deturpação, né, de valores e hierarquias. Demanda. E, nossa, realmente é forte. Agora, então, vamos para um momento de você já descreveu bastante e se você pudesse trazer, então, esse momento é de tentar, como é um podcast e as pessoas ouvem, né? E essa prática de trazer a dança para a palavra, para a fala, para a escuta. Se você pudesse descrever um movimento para a gente fechar os olhos aqui e se movimentar junto contigo, assim, na tua Bacana. fala, na tua voz. Então, eu vou usar então um poema. Eu acho que a melhor prática vai por aí. Tem um poema que eu estou construindo, que é uma série de poemas que fala da questão do movimento. Então, assim, feche os olhos e tenta captar na ressonância desse poema musicado o que é que esse poema propõe enquanto ressonância e movimento no seu corpo. Deixa que o movimento aconteça a partir do momento que você sentir o poema, que ele ressoar dentro da sua energia límbica, a sua energia mais profunda na ânima do seu corpo, te convidando para se movimentar. Todos os meus infinitos, todos os meus íntimos nós desatados, voz do vento, todos os meus infinitos desenham uma grande espiral, intenso fractal de anseios, num sincopado passo marginal. Teu corpo é uma carta de tua primeira ancestral. Apega ao fato que espelha o céu do mar no astral. Eia, manganga de Umbanda, oiê, batuca calunga, eia, ganga manganga naruê, auê, saravá, auê, saravá. Ei, calunga. Virei rio por um instante. Axé. Axé, saravá, Benjamin. Muito obrigada. Muito obrigada. Axé, saravá. É. Axé, saravá, peço licença. Uau, eu virei meio língua. Sentia meus braços assim, dilatando assim. E
sentindo muito o interno do corpo, assim, e essa expansão dilatada, assim, dos membros e do corpo, e a imagem do rio que a Paula trouxe é talvez esse dilatar seja os fluidos, né, mais ativos e seguindo a voz e muito movimento. Nossa, gratidão muita, assim, Axé, que muito, bom. muito feliz. Benjamin, deixa teus contatos para quem não te conhece, te acompanhar, para a gente poder seguir toda essa poesia que é teu trabalho, teu ser. Gratidão. Olha, todo mundo que quiser conhecer um pouco do meu trabalho, pode me acompanhar pelo Instagram, Abras Benjamin Oficial. Também pode ser pelo Facebook, Benjamin Abras. E se você quiser conhecer um pouco da minha música, o meu primeiro disco, né, que se chama O Que Se Cala é Grande, se encontra no Spotify, que é um primeiro disco que eu fiz, e agora eu estou trabalhando na trilha sonora de um novo projeto, e vou fazer em breve também a trilha sonora de um filme, mas aí é uma surpresa que está por vir, e aí eu vou divulgar tudo isso nas minhas redes. Vai ser a trilha de um filme de dança muito interessante, um projeto muito bonito que eu fui convidado para realizar. E é isso. Muito obrigado, gente. Muito bom chegar aqui, descer essa ladeira com vocês. Ah, que delícia. Vai ser minha trilha Já pus sonora aqui hoje. também. Obrigado. Muito obrigada, Benjamin. Delícia. Nossa, encantada demais, Benjamin. Muito gratidão. E, nossa, eu fiquei arrepiadíssima de pensar assim quantas pessoas vão, né, acessar, conhecer, poder aproximar, né, dessa conversa lindíssima, dessa riqueza. E, nossa, eu fiquei assim, tô realizadíssima. É isso. Não, né? Parece que pode ser 3 horas de conversa, 3 horas de... Desejo que a gente dance futuramente, Incrível. seja aqui, seja aí no Brasil, que a gente possa se encontrar, realizar umas práticas, fazer perguntas nessas trocas, são tão importantes para a gente. Opa! Né? Eu fico agradecido. Já vai estar nos meus pedidos, nas minhas orações. Axé. Nas minhas também, pode deixar. Um beijo grande, Benjamin. Beijo grande. A gente se fala. Obrigado. Beijão. Beijão. Beijo. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.